Bem, pessoal, chegou a hora de falarmos sobre isto. Uma palavra tão familiar que nem faz sentido tentar definir. Ou se calhar até faz. Eleições. Uma palavra que nasceu do latim electio e que significa escolha. Nas eleições, o povo, que somos todos nós, escolhe os seus representantes para fazer as leis e governar. Bem, o objetivo é todos termos a possibilidade de escolher alguém com ideias que nos façam sentido, para ficarem encarregados de tomar decisões para o bom funcionamento do país e na verdade, do mundo. E por que não apenas andar por aí, sem representantes, só nós e os outros a decidirmos o bem comum? Se pensarmos bem que Portugal tem à volta de 10 milhões de habitantes, pode ser uma tarefa complicada. E porque todos nós queremos o bem e a felicidade comuns, pensou-se um dia que os representantes fariam sentido. Desta ideia nasceram os partidos, grupos organizados que juntam pessoas com opiniões idênticas. Já agora, qualquer pessoa pode criar um partido. Sim, tu podes criar um partido. Basta teres 18 anos, escreveres as tuas propostas e reunires 7.500 assinaturas. Sim, é pouco, mas se te identificares com as ideias de um partido que já exista, também podes aderir. Para dar a conhecer estas propostas, existe a campanha eleitoral. Uau! Que é o tempo em que cada candidatura diz às pessoas o que defende e o que quer mudar se for eleito. Há regras para isto, como por exemplo, o facto de não se poder fazer campanha eleitoral no dia da votação. E depois de tudo isto, vem a parte fácil. A de preencher um pequeno quadrado com uma cruz, dobrar o papel e depositá-lo na urna de voto. E assim, cada um vota na opção com que mais se identifica, ainda que possa não concordar com tudo. E se não tens preferência por nenhum dos candidatos, há a opção de votares em branco. Ainda assim, é importante que saibas que votos brancos, nulos ou abstenção não terão influência no apuramento dos resultados e quem votou vai decidir por ti. E dos vários tipos de eleições, temos as presidenciais, legislativas, para as regiões autónomas, autárquicas e as europeias. O Presidente da República, vou assumir que sabem de quem é que eu estou a falar, é o mais alto cargo do Estado. Para o escolher, realizam-se eleições, onde é eleito quem tiver mais de metade dos votos. Ou seja, 50% mais um. Garantindo que a Constituição é cumprida. A Constituição é um livro de regras de um país. Todas as leis, direitos fundamentais e normas derivam da Constituição e têm que a respeitar. E agora, eleições legislativas. É nestas eleições que escolhemos os deputados da Assembleia da República. A malta que faz as leis. É também formado o governo, encabeçado por um primeiro-ministro indicado pelo Presidente da República, com o apoio de um ou vários partidos. Por exemplo, um partido pode ocupar apenas um lugar na Assembleia e a representação proporcional faz com que o número de votos dite quantos lugares cada partido ocupa. Quanto às regiões autónomas, a.k.a. Açores e Madeira, têm uma Assembleia própria, a Assembleia Regional, e também um governo próprio. As eleições são semelhantes às legislativas. E as eleições locais? Eleições locais. As freguesias e os concelhos têm um governo local próprio. Estes governos são liderados pelo Presidente da Câmara ou então da Junta de Freguesia. E os seus residentes, todos nós, portanto, vamos votar assim nas eleições autárquicas, que incluem a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia. Por fim, as eleições europeias servem para que cada país, pertencente à Comunidade Europeia, possa eleger os seus representantes num outro Parlamento. Desta vez o europeu, onde se reúnem os deputados que representam cada país. Existem ainda os referendos. E para que é que servem? Servem para que em situações excepcionais ou de uma importância extrema, os governantes possam consultar de forma direta a nossa opinião e assim convocam-nos às urnas. Já agora, existe também a Comissão Nacional de Eleições. E o que é? É muito fácil. Um órgão independente que assegura que as eleições decorrem democraticamente e que a nossa escolha é respeitada. Simples, não é? Adivinha quantas pessoas são precisas para enviar uma petição à Assembleia da República? Uma. Por isso para de queixar no Face.